Fala pessoal, uma boa tarde a todos, né? Estamos aí hoje para falar sobre um tema extremamente importante, um tema da questão da adoção no Brasil, né? Primeiramente aí já agradeço às pessoas que vão seguir aqui nossa live de hoje, né? Para a gente poder falar de um tema tão importante, um tema aí bem complexo, né? Vinculado a inúmeras outras questões. Mas antes de começar aqui, né, antes de fazer a apresentação sobre o tema e a gente poder conversar a respeito do tema de adoção, eu gostaria, antes de mais nada, discutir com os senhores, na verdade, apresentar, né, o Brasil Escola aqui rapidamente. Primeiramente, convidando vocês a conhecer nosso canal no YouTube, né? O Brasil Escola, ele tem um canal no YouTube aí que nós estamos beirando já os nossos 600 mil inscritos, né? Para que você não conheça ainda o nosso canal, mas vai lá para estar por dentro de todas as discussões que a gente faz. Além do mais, nós também temos uma novidade. Essa novidade é podcasts, né? O Brasil Escola tem no Deezer e no Spotify podcasts. Então a gente hoje está aí nesta nova empreitada, né? Que é colocar para vocês aí diante dessas outras plataformas digitais. Além do mais, o Brasil Escola também tem, além do Instagram aqui, que vocês nos acompanham, Facebook e o Twitter, que também temos aí praticamente diariamente muito conteúdo gratuito e de qualidade. Bem, hoje eu trouxe para nós, para discutirmos aqui na nossa live, a temática sobre adoção no Brasil. É um tema extremamente amplo, é um tema que remete, na verdade, pensar sobre a constituição da infância no Brasil. E também, além disso, remete a discutir outras questões como desigualdade social, exclusão e ao mesmo tempo pensar sobre formas de marginalização social que também se envolve nessa questão. Primeiramente aí, aproveitando que o pessoal está entrando, né, na live agora, eu já ressaltaria a importância que o tema adoção no Brasil tem por vários aspectos. Um deles é do ponto de vista social mesmo, né? Estamos falando de uma sociedade que tem uma fila hoje de adoção bem grande no Brasil, né? Eu vou acompanhar inclusive aqui todo o material que eu produzi e eu quero fazer essa aula, essa live aqui com os senhores, justamente discutindo 3 grandes passos, né? Primeiro nós vamos tentar definir o que é adoção, certo? Vamos tentar dar um parâmetro aí mais um pouco certeiro sobre o que é esse conceito, como que ele se condiciona. Segundo, nós vamos discutir o histórico da adoção no Brasil, vamos tentar aí condicionar uma espécie de análise, né, da historicidade da adoção, como é que a infância ela foi tratada nesse tema, como que historicamente a gente pode pensar a questão da adoção. E por fim, vamos falar um pouquinho de 2 outros aspectos. Vamos falar também dos dados sobre a adoção no Brasil, e aí a gente vai mostrar uma triste realidade, né, nesse tema. Para finalizar, hoje, como adotar uma criança no Brasil? Quais são os passos, né, burocráticos, jurídicos que segue uma pessoa que consegue fazer a adoção? Então vamos lá, vamos partir nesses 4 pontos? Vamos discutir então, primeiramente, o conceito de adoção. Segundo, um histórico, né, das leis que tratam o assunto. Terceiro, os dados atuais do Brasil, de acordo com a pesquisa do Estadão que eu coletei para nós discutirmos. E por fim, o último tópico é os passos da adoção no Brasil hoje, os pontos jurídicos aí legalizados a respeito do tema, né? Bom, existe uma definição que o Clovis Belivacqua, que é um jurista, um renomado jurista brasileiro, trata, que ele é bastante interessante. Ele diz assim, abre aspas, por favor: adoção é um contrato solene que cria entre 2 pessoas. Veja, um contrato solene, então é algo jurídico, né? Então pressupõe, antes de mais nada, uma relação artificial, né? Um contrato entre 2 pessoas que trata entre essas pessoas relações iguais às que resultariam de filiação legítima ou verdadeira. Ou seja, a adoção, como está bem expresso nessa definição, é a condição, por exemplo, que uma pessoa passa a ser considerado filho de alguém, né, sendo filho de outra pessoa, ou seja, consideração. Então, esse conceito está relacionado, inclusive, a um ponto bem importante que remete a toda a história da ideia de adoção no Brasil. Hoje a gente tem, por exemplo,
um código jurídico que alguns julgam extremamente burocrático, né? Outros falam que é necessário, que a gente vai analisar aí durante a aula, mas que, na minha concepção, provoca, na verdade, muitas discussões e coloca o tema da adoção, mais uma vez, com uma certa centralidade. Uma dica para quem está se preparando para a prova do Enem. Esse tema adoção no Brasil, ele nunca foi cobrado na prova. Temas que envolvem crianças já foram cobrados várias vezes na redação, né? Já foi tema, por exemplo, trabalho infantil, o ECA, né? O uso da violência contra crianças, aliás, a publicidade infantil, não é? Então, se a gente pegar esses variados temas, o Enem gosta de trabalhar temáticas relacionadas, né, a esse grupo social chamado de juventude, crianças. Então, esse pode ser um tema de redação também. Então, né, você que se prepara aí, se atente então bastante para o que a gente vai trabalhar. Esse chamado sistema de adoção no Brasil possui uma historicidade bastante densa. Uma historicidade, inclusive, que remonta muitas contradições e escancara todo o nosso histórico, desde o período colonial do Brasil até agora, né, no nosso período republicano, vários problemas de ordem social. Mas problemas como relacionados a abandono, né, a menosprezo, a preconceitos, né, entre filhos adotivos e filhos, né, consanguíneos. Ou seja, nós temos todo um processo que envolve uma historicidade. Eu vou partir para entender esse histórico de adoção de 10 pontos. Então tenta aí, se você está nos acompanhando, tenta entender esses 10 pontos, que eu vou seguindo esse roteiro que eu preparei aqui. Primeira coisa, o Brasil, durante seu período colonial, então no período em que a gente está administrativamente e economicamente ligado a Portugal, as leis que aqui ordenavam eram leis portuguesas. Deve-se lembrar aí que durante o período colonial, a partir dos anos 1604, 1605, ou seja, início do século XVII, o Brasil tinha um conjunto de ordenamentos que vigoravam aqui no nosso território, vinculados a leis civis, chamados de ordenações filipinas. Essas ordenações, né, consideradas então vindas do rei Felipe, para quem não se lembra aí, foi aquele rei que administrou tanto Portugal quanto Espanha e suas colônias durante o período da União Ibérica, não é? Então, durante os anos 1580, 1640, União Ibérica, o rei Felipe II, ou Felipe I de Portugal, instituiu as ordenações filipinas. E essas leis, elas regiam, né, todo o período colonial, inclusive as próprias colônias, né, ligadas a Portugal e também à Espanha. Esse primeiro ordenamento que vai aparecer no Brasil, ligado à ordenação filipina, foi a chamada Instituto da Adoção de 1693, ou seja, já no final do século XVII. Essa lei, ela se referia, por exemplo, às crianças deserdadas que estavam em grandes cidades, começando principalmente pelo Rio de Janeiro. Como nos próprios termos da lei, eram as crianças encontradas em rua, né, que teriam sido abandonadas por seus pais, etc. E eram crianças que estavam então a cargo e à mercê do Estado. Como naquele momento a ideia de Estado público enquanto uma espécie de entidade, né, de bem-estar social não existia, que existia uma monarquia e tal, então nós temos aí o Estado relegando às instituições privadas, né, ou religiosas esses poderes. Quem cuidava dessas chamadas crianças de abandono, crianças abandonadas até o final do século XVII, eram famílias ditas caridosas, ou seja, eram principalmente famílias assim, de cunho de vista individual, né, que saíam recolhendo essas pessoas que estavam em rua, ou seja, adotando. Como eu sempre falo, solidariedade nunca foi um espírito necessariamente natural, né, ainda mais no século XVII, XVIII no Brasil. Então nós devemos já tentar entender, ou pelo menos aí, né, elaborar uma ideia de que essas pessoas estão simplesmente jogadas à própria sorte. Então durante o século XVII, pelo menos até o seu final do século, o Brasil tinha uma ausência completa de leis do Estado ou regulamentação burocrática a respeito dessas pessoas abandonadas. Então o sistema de adoção, vamos assim chamar, né, Instituto da Adoção, eram feitas por uma relação de caridade, já que o governo não dispunha desses recursos de proteção. No ano de 1738,
por uma ordem régia, né, de 10 de maio de 1738, foi criado no Brasil o chamado sistema de rodas, um polêmico sistema que, inclusive, eu preciso até salientar com vocês, ele só foi deixado de existir anos do início da nossa república, que era, na verdade, tenta imaginar na sua cabeça aí uma roda colocada em algumas instituições, certo? Uma roda de madeira, né, ou de metal, às vezes era confeccionada assim, onde a criança era colocada ali dentro e aquela roda girava para o lado de fora com a criança exposta. Era chamada roda dos enjeitados ou dos rejeitados, como era um termo, né, do senso comum do período. Essa chamada sistema de rodas vigorou em várias cidades e várias vilas do nosso território e caberia, inclusive, né, essas crianças ao chamado magistrado da localidade para entregar justamente para as câmaras ou então para as chamadas casas de misericórdia. Ou seja, essas rodas de crianças eram colocadas nos espaços públicos e as crianças eram cedidas publicamente para pessoas ali que chegavam e poderiam ou queriam adotá-lo. Os critérios, né, de adoção nesse momento são praticamente nulos, não havia quase nenhum critério. A fim de receber essas crianças, qualquer indivíduo poderia chegar ali, né, comprovar minimamente que ia adotar aquela criança e levar para casa. Mas tem um problema, né? Devido a essa falta de critérios, regulamentação do Estado, etc., e a gente está num período de escravidão, muitas dessas crianças eram inclusive confinadas em determinadas localidades e eram escravizadas. Muitas, não estou falando todas, né? Mas a gente tem no momento no Brasil um conjunto de escândalos enormes de crianças abandonadas que são retiradas ali, colocadas a esmo e elas vão ser tratadas como escravas. Então grande parte dessas santas casas de misericórdia tinha essa função, né, de criar esse sistema de adoção quase sem nenhuma regulamentação jurídica. Então durante esse processo a gente tem inclusive esses escândalos enormes. Existe uma fala que o Clóvis de Bevilacqua usa nessa obra dele, né, um livro famoso. O título do livro do Clóvis se chama Em Defesa do Projeto de Código Civil. Em Defesa do Projeto do Código Civil. E ele vai dizer o seguinte: Dom Pedro, ou seja, em 1823, né, Dom Pedro I, inclusive, né, ainda pai de Dom Pedro II, etc., Dom Pedro I, ele teria afirmado que de 12 mil crianças ou pessoas recolhidas pelo sistema de roda em 13 anos de existência no Brasil, ou seja, do finalzinho do século XVIII para o início do século XIX, dessas 13 mil crianças, 12 mil, aliás, desculpa, dessas 12 mil crianças, apenas 1.000 delas teriam vingado. O que seria isso, né? 1.000 dessas pessoas continuariam nessas casas de adoção, trabalhariam, teriam, na verdade, a constituição de uma nova vida, etc., e teriam dado certo na vida. Veja que essa fala do Dom Pedro, mesmo que ela seja carregada de conservadorismo e muito preconceito, aponta que o sistema de rodas ele era, por exemplo, completamente catastrófico. Porque de 12 mil pessoas, apenas 1.000 são consideradas pessoas que deram certo, então o sistema é falido. Né? Justamente porque é uma minoria, né? Uma quantidade muito pequena de pessoas que estão aí nesse sistema. Esse sistema ele foi muito criticado. Todas as entidades, por exemplo, do Império, isso já na segunda parte do nosso segundo reinado, começaram a estabelecer críticas ferrenhas a esse processo. E aonde estavam essas críticas? Né? O que elas envolviam? Ela envolvia uma crítica pesada, principalmente no processo que o Brasil estava numa transição, né, de modernização. E essa transição de modernização precisaria então de leis baseadas nas constituições francesas, republicanas, que era uma visão muito conservadora. Não é à toa que o sistema de roda realmente deixou de existir no Brasil legalmente apenas no início do século XX, já quando a gente está no período republicano, e já teríamos nesse momento uma espécie de lei de adoção reconhecida. Foi o decreto de 31 de dezembro de 1923, decreto 16.300, né, que proibia o funcionamento dessas rodas, desse sistema aí de rejeição de crianças no Brasil, e entregava para as Santas Casas de Misericórdia, né, esse poder de ter essa fiscalização, ou seja, agora eles são proibidos. Mas o que é interessante, devido a uma ausência estatal clara, né, e evidentemente aí uma
não preocupação típica do Estado brasileiro, esse sistema de roda teve ainda, olha só, esse sistema de roda ele teve ainda alguns exemplos no estado de São Paulo nos anos 1940. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, por exemplo, só extinguiu fundamentalmente, de maneira total, o sistema de rodas em 1948, ou seja, pegando aí internacionalmente o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é muito recente o sistema do abandono. Eu estou falando de abandono juridicamente legítimo, ou seja, aquele abandono em que o Estado ele legitima essa prática, porque não há punições, não é? O Código Civil brasileiro, né, de 1916, que seria o Código Civil que lançou no início da nossa República, com muitas características do positivismo, com aquelas ideias protecionistas do Estado, criou a primeira regra, a primeira grande norma do sistema de adoção no Brasil. Eu vou ler alguns artigos que compõem esse sistema de adoção de 1916, especificamente, né, o capítulo 5 do Código Civil de 1916, para vocês ficarem assustados pela forma como era dado e tratado o sistema de adoção. Olha o que diz o artigo, né? O Código Civil de 1916. O artigo 368 do Código diz: somente os maiores de 50 anos, sem prole legítima ou legitimada, podem adotar. Ou seja, restrição, né, de idade mínima de 50 anos de idade para poder adotar. No artigo 369 diz: o adotante há de ser pelo menos 18 anos mais velho que o adotado. Ou seja, nesses 50 anos, né, a pessoa tem que ter aí no mínimo, né, uma diferença de 18 anos. Ninguém pode ser adotado por duas pessoas, salvo se forem marido e mulher. Continua. Artigo 371. Enquanto não der contas de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Ou seja, se ele não conseguir, né, cumprir legalmente com todas as medidas que o Estado pede, ele não tem esse direito, né, de adoção. Que já é um passo consideravelmente positivo. Mas é tão contraditório esse sistema do Brasil de 1916 que o próximo artigo diz assim, ó, artigo 372. Não se pode adotar sem o consentimento da pessoa debaixo de cuja guarda estiver adotando, menor ou interdito. Ou seja, o indivíduo, se ele for menor de idade, ele não pode ser adotado sem o consentimento de um maior, que seria então, no caso, uma pessoa que teria a guarda desse indivíduo. Mas não se preocupa, por exemplo, com a opinião do adotado. O adotado, por exemplo, não tem nenhuma autonomia. O adotado, quando menor, poderá desligar-se da adoção no ano imediato em que cessar a interdição ou a menoridade, ou seja, ele tem que ficar automaticamente ligado a essa família, né? Isso é compulsório até os 18 anos. Com 18 anos ele pode se desligar completamente daquela casa e não ter nenhum problema jurídico. É interessante que esse tipo de adoção no Brasil, né, vigorou até os anos 1960. Aliás, especificamente até 57, mas o projeto de lei 3.133, projeto de lei 3.133 do Brasil, que vai passar com a redação distinta, vai um pouco ampliar a possibilidade de adoção. Então veja, com o Código Civil de 1916, os critérios de adoção surgem pela primeira vez no Brasil. Critérios juridicamente legítimos, né? Ressaltando aqui. Esses critérios são extremamente burocráticos e colocam, por exemplo, uma restrição muito grande, somente pessoas acima de 50 anos. Olha o que vai dizer a Lei 3.133 de 1957. Abre aspas, por favor, diz assim: no artigo 368, né, então alterando a lei anterior, diz: somente maiores de 30 anos podem adotar. Ou seja, 30 anos restringiu dos 50 para os 30 anos. Então ampliou, né, a possibilidade, os círculos, né, aí de possibilidade de adoção dos adotadores ou adotantes. Somente, parágrafo único ligado ao artigo 368. Ninguém pode adotar sendo casado, se não decorridos 5 anos após o casamento, ou seja, somente até depois do divórcio, 5 anos depois do casamento. Somente os maiores de 30 anos adotam, e o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. Antes era 18, agora restringiu para 16 anos. Então,
nesse sistema, né, vai ser muito cabível um conjunto de problemas bem graves. Por exemplo, o artigo 372 do Código, né, de 1957 vai dizer: não se pode adotar sem consentimento do adotado, ok? Ou de seu representante legal se for incapaz ou nascituro, certo? Então agora já abriu a possibilidade do consentimento da criança adotada se ela quer participar, né, do ato de adoção. Segundo, o artigo 374, continuando o mesmo código, diz: também se dissolve o vínculo da adoção quando as duas partes convierem, ou seja, quando adotante, beleza? E adotado, adotante e adotado, vai se conver, ou seja, né, um acordo, né, legal entre os dois, e nos casos em que é admitida a deserção. Ou seja, é a deserdação, aliás. A deserdação seria a possibilidade daquela pessoa expulsar o jovem de casa devido a várias tramas. Dentro ainda do processo da lei, ainda falava que essa pessoa, né, não se envolve na sucessão hereditária, ou seja, um problema relacionado quando se tem filho legítimo. Como assim, professor? Veja. Suponhamos que eu tenho um filho que é legítimo, que a lei chama assim de filho legítimo, né? E de repente eu tenho também um filho adotado. O filho adotado não entra no sistema de herança, certo? Ele não entra no sistema de herança. O que levava, como diz alguns historiadores aqui do direito, a muitos preceitos legais de problemas. Inclusive, como se aumentou a possibilidade de adotar e reduziu o limite, né, mínimo de idade, mas ao mesmo tempo, os filhos que são adotados não ganham direitos jurídicos em relação aos processos aí de uso da herança. Um outro código importante desse processo, né, então a gente partiu lá do período colonial no Brasil, discutindo a respeito né, da chamada roda dos enjeitados, ali naquele processo, e já estamos agora no período republicano. Em 1979, a Lei 6.697 do Brasil incorporou duas novas modalidades para adoção. É a chamada adoção simples e a plena. Presta muita atenção. A adoção simples é aquela voltada ao menor que se encontrava numa situação de irregularidade, que poderia ser o abandonado ou numa situação de delinquência social. O que seria essa delinquência, né? Seria uma pessoa que teria cometido crime e tal. Então é a adoção simples. A adoção simples, ela só depende de autorização judicial, beleza? Ela depende de autorização judicial e faz uma alteração na certidão do nascimento, principalmente colocando o nome, né, daquela família adotada. Ou seja, para garantir responsabilidade legal de atos futuros. A adoção plena é um processo diferente, porque a adoção plena ela rompe todo e qualquer vínculo com a família original e ela possibilita somente casais que têm acima de 5 anos de casamento e todos os cônjuges acima dos 30 anos de poder ter a adoção. Ou seja, somente casado acima de 5 anos. Isso cria um problema grave, né? Um problema aí que pode destoar em outros graves problemas, principalmente no que se tange a casais recentes que vão ter uma idade já avançada e que não podem adotar, ou que vão ter que esperar 5 anos. E o sistema de adoção, nesse caso, ele não permite pessoas, por exemplo, solteiras. Justamente porque esse processo está endereçado a justamente pessoas casadas, que têm um vínculo de no mínimo 5 anos. Essa lei de 79 só foi alterada com a Constituição Federal de 88. Então, a lei de adoção que vigora hoje no Brasil é baseada na Constituição de 88, bem mais ampla, bem mais democrática, muito mais protetora e, além disso, sofreu uma alteração bem profunda no ano de 2009, que foi o último ano, né, de composição dessa lei. Para falar desse processo, a partir de 88, nós não podemos esquecer da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para quem tem interesse, basta pesquisar aí, buscar em PDF, vocês encontram aí nas plataformas digitais o ECA. E o ECA tem um artigo específico de proteção às crianças adotadas, que é o artigo 227, beleza? O artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece essa criança adotada e dá a ele o seguinte, ó: filhos
havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, têm os mesmos direitos e qualificações e é proibida qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Ou seja, não há, para a lei, né, para o ponto de vista jurídico, nenhuma diferenciação entre criança adotada e a criança de relação consanguínea. Então o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, em relação à Constituição de 88, deu um salto significativo e qualitativo em relação aos direitos da pessoa adotada, ok? Lembrando que caso tenham dúvidas aí, galera, a live aqui é interativa, fiquem à vontade para mandar aí no nosso bate-papo, tá? Um processo interessante é a partir de 2009, porque o que acontece? Em 2009 foi publicada uma lei, né? Então no início ali do governo de Dilma Rousseff, foi criada uma lei que possibilitava, por exemplo, o reconhecimento, ou melhor, o aperfeiçoamento sistemático da Constituição de 88 e o que estava no ECA. A Lei 12.010 de 2009 reconheceu a Lei da Adoção, né? Foi conhecida como Lei da Adoção. Na Lei da Adoção, ela tem uma contínua compreensão de que os parâmetros jurídicos e a modalidade de adoção no Brasil tem que ter proteção do Estado e um processo de fiscalização contínua. Ou seja, não basta o Estado intermediar a relação da pessoa adotada, mas também cabe um processo de fiscalização. Porque inúmeros, vamos assim dizer, inúmeros processos mesmo assim, denúncias foram feitas com abusos, como violência física, exploração sexual, abuso sexual, vindo de famílias que tinham adotado em certos indivíduos. Então, para reconhecer e dar garantia e proteção para a criança adotada, a lei de 2009 é a última que nós temos. Ela vai sancionar essa proteção e dar ao Estado essa responsabilidade. Ou seja, é direito e dever do Estado, né, garantir proteção ao sistema de adoção. O que a gente pode pensar, né, galera? É que se nós buscarmos essa história do Brasil, nós vamos ver que o salto significativo de proteção para as crianças adotadas está relacionada somente a partir da Constituição de 88. Então existe um descaso, um preconceito, uma espécie de plausibilidade violenta da forma como é pensado o sistema de adoção antes, né, da nossa Constituição Cidadã de 88. Tem muito a se aprofundar nela, existem muitas críticas, né? Mas no Brasil ainda é um sistema extremamente aí, vamos dizer assim, burocrático. E que, quando eu falo burocrático, não no sentido só negativo, mas no sentido de que ele é bem administrado pelo Estado. Quais são os dados de adoção que a gente tem no Brasil, que é o segundo ponto da nossa aula, né? Esse é mais rápido. Os dados gerais no Brasil é que a gente tem uma triste realidade de crianças sendo aguardando na adoção, nas filas de adoção, e de pais, de pessoas que querem adotar, também não se aguarda dessas crianças. Os dados oficiais são do ano de 2017, colhidos pelo Jornal do Estadão, tirado de entidades como IBGE e outros órgãos, né, de proteção à infância e à juventude no Brasil, e os dados são os seguintes. No Brasil, 42.546 pessoas ou casais estão na fila da espera para adotar uma criança, sendo que 4.900 menores esperam adoção. Dados gerais. Idade. 86% dos adotantes não querem crianças com mais de 6 anos de idade. Ou seja, há uma dificuldade tremenda num jovem abandonado mais tarde de encontrar uma família que adote. Então esse é um dado de realidade. Os motivos são mais variados, né? A gente deve aí refletir sobre eles também. 91% das crianças disponíveis para adoção têm mais de 6 anos de idade. Olha o contrassenso. Enquanto os pais, 86%, não querem adotar crianças com mais de 6 anos, mais de 90% estão acima de 6 anos. Então isso já gera um problema grave de ordem cultural, não é? Dessas famílias que querem adotar as crianças ali ainda extremamente jovens, né? Dados sobre preferência em relação à cor de pele. Aqui descancara mais uma vez, né, o nosso, vamos assim dizer, processo
de racismo estrutural, cultural. E também uma espécie de missão ou visão colonizadora, que alguns teóricos chamam do o bom branco. Quer ver? Escuta o que eu vou dizer. 92% das pessoas preferem crianças brancas. 92% preferem criança branca para adotar. 83% preferem crianças pardas. Não pela cor em si, mas pela maior disponibilidade. Ou seja, não simplesmente porque escolhem ser crianças pardas, mas é porque são as crianças mais disponíveis. Por quê? Porque a maioria são crianças que estão relacionadas ao número de serem pardas no Brasil. Então a maior quantidade de pessoas disponíveis para adoção, né, são crianças pardas. Então, para acelerar o processo, não é só uma escolha de cor. Os entrevistados, quando respondem, dizem, não, porque foi mais rápido. Entende? E isso é interessante, galera, porque demonstra toda uma característica cultural do Brasil em relação ao assunto. E eu particularmente vejo, né, que o que eu vou mostrar para vocês agora, que é o terceiro passo da nossa aula, que é como adotar, né? Quais seriam os critérios e os passos juridicamente plausíveis para um sistema de adoção, eles são importantes. E o que dificulta todo esse processo é o processo de morosidade do Estado. Apesar de que, se a gente comparar com outros anos ou outras gerações, né, hoje o nosso sistema de adoção ele está muito mais eficaz, né, apesar de ter inúmeros problemas ainda, do que em outros momentos. Podemos ver quais são? Vamos lá? Eu tirei tudo isso aqui do site das varas de infância e da juventude no Brasil, né, retirando inclusive um cadastro que eu busquei lá do Sistema Nacional de Adoção, que é o Cadastro Nacional de Adoção. São 7 passos, aliás, desculpa, são 8 passos para um processo de adoção. Então veja, e aí a pergunta que eu vou já colocar para vocês interagirem aqui comigo, para daqui a pouco a gente encerrar a nossa live, é a seguinte. Para você, esse processo é positivo ou negativo, esses 8 passos? Vou ler eles e aí você me dá a resposta daqui a pouco. Vamos lá? Primeiro passo de adoção, a entrega dos documentos, né? O indivíduo que quer adotar, ele procura a vara da infância e juventude do município, ou de um município próximo, né? Levando todos, fazendo o cadastro nacional de adoção. E aí, identidade, CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de residência, comprovante de rendimentos, declaração equivalente a tudo isso, enfim. E também atestado ou declaração médica de sanidade física e mental, que é um processo também importante, né? Além de certidão civil e criminal. Isso dá todo um âmbito aí de uma peneira, né? Um afunilamento das pessoas que vão adotar. Porque se uma pessoa que já cumpriu pena, por exemplo, ela tem uma maior dificuldade diante do fato. Segundo, com os documentos em mãos, depois de reunir os documentos, ter feito esse cadastro, né? A pessoa vai fazer uma petição com a ajuda de um advogado ou um defensor público, né? Dependendo aí das condições econômicas, num cartório de vara da infância. Ou seja, vai abrir o processo legalmente através de um advogado. Terceiro passo, depois de fazer esse processo, é fazer um curso de preparação psicossocial e jurídica da adoção. Esse curso é oferecido em alguns lugares, como no Distrito Federal, com 2 meses de aula semanal. Vocês têm uma aula por semana, 2 meses, então praticamente aí 8, 10 encontros, né, variavelmente. Então é um curso, né, psicossocial, para falar da importância, dos direitos, dos deveres e das formas de punição que tem a pessoa que adota. Depois, o quarto passo é uma avaliação psicossocial com entrevistas e visita domiciliar da equipe técnica interprofissional, que seria o quê? As pessoas, né, ligadas a essas varas da infância que vão começar agora a visitar essas pessoas. Esbarra outro problema. Como o Brasil tem hoje uma dificuldade enorme com pessoas que fazem esse processo, existe uma dificuldade enorme dessas pessoas serem fiscalizadas como deveriam, ou um número correto de pessoas para fiscalizar, né, para então investigar a vida desses indivíduos. Particularmente, a gente sabe como funciona a morosidade do nosso sistema judiciário, etc. Então a gente tem uma espécie aí de composição mais lenta e gradual desse processo. O quinto passo é que depois que o laudo da visita técnica foi dado, ele é entregue para um juiz do Ministério Público. Então o juiz do Ministério Público vai avaliar, não é?
e vai ao nome do interessado inserir esse cadastro dele. Feito essa inserção do cadastro para ver se a vida da pessoa é compatível. E aí, galera, quando eu falo vida compatível, eu achei muito interessante, quero compartilhar isso com vocês, é o seguinte, eu nem tinha pensado nisso. Muitas pessoas que buscam adoção não querem realmente adotar uma pessoa. Muitos que querem adotar, por exemplo, quer aplacar a solidão, superar a perda de um ente querido ou superar uma crise conjugal. Ou seja, usa o indivíduo a ser adotado como uma espécie simplesmente aí de meio, entende? Meio simplesmente para, para resolver algum problema de ordem pessoal, existencial, subjetivo. Então levaria essa pessoa como se fosse um objeto para resolver um certo problema. Então, diante dessa polêmica do sistema de adoção no Brasil, o juiz então faz o laudo, organiza depois que esse laudo é consolidado pela essa vara da infância e chama a pessoa, apresenta a pessoa adotada. Nesse momento, calma ainda, é o 6º passo. Nesse momento ainda não se adotou. O juiz reconheceu, é apresentado pela primeira vez a pessoa que quer adotar com o jovem a ser adotado, certo? Pela primeira vez. Quando esse contato ocorre, esse processo, esse estágio de convivência inicial, ele vai ser monitorado pelo Ministério Público e pelo sistema de justiça ligado a essas varas da infância. Ou seja, o indivíduo está recebendo nesse primeiro passo a possibilidade dos primeiros contatos. Viagens curtas, sempre dentro dos círculos assim determinados pela justiça, e contatos de fim de semana ou coisas desse nível. Feito tal processo, dado o consentimento das duas partes, do adotante e do adotado, ok? O juiz concede guarda provisória. Na lei não reconhece qual que é o tempo, eu particularmente não vi isso ainda, mas essa guarda provisória ela tem validade até a conclusão do processo. 2 anos. Guarda provisória de 2 anos. Esse processo de 2 anos, onde a guarda provisória é concedida, depois de tal processo, o juiz vai avaliar o caso de novo, ver se tem alguma denúncia, algum problema. Lembrando que durante todo esse processo, gente, de 2 anos, o Estado tem obrigação de estar fiscalizando, de estar acompanhando, né? Agora, se faz, aí eu já não é da minha alçada, mas essa guarda provisória é concedida. Passou esses 2 anos, último passo, o 8º passo. E o 8º passo é reconhecer, registrando no nome da pessoa, a pedido do adotante, né, o sobrenome da nova família. Entende? Então eu, João Gabriel da Fonseca, adotei uma criança, depois de 2 anos ela pode assinar o nome Fonseca no nome. Bem, esse é todo o processo que caminha, beleza? Que caminha do primeiro passo ao último. O 7º passo, Denner, é a guarda provisória. O 8º passo é o sobrenome da família depois que a guarda provisória é retirada e a guarda definitiva. Ok? Senhores, eu extrapolei bastante nosso tempo hoje, né? Porque o tema é longo, né? É um tema bem complexo. Eu vou deixar aqui mais 5 minutos no máximo para a gente poder trocar uma ideia aí, dúvidas e questões de vocês, comentários, né? Que sempre enriquece muito as nossas lives aí. Mais acima aqui, Melissa, né? Bem-vinda, Melissa. Obrigado pelo elogio. E esse assunto é um assunto bom, né? É um assunto interessante porque ele envolve, às vezes, muito desconhecimento, preconceito da nossa sociedade, né? E muitos problemas, eu acho, jurídicos e vinculados a questões raciais, não é verdade? Sobre isso. E aí? O que nós podemos aí colocar como questões, perguntas de vocês e comentários? Hoje vocês estão bem calados, hein? Deixa eu ver o que chegou aqui. Inclusive, até convido vocês aí a entrar no próprio site, né, do Ministério da Justiça no Brasil sobre o sistema de adoção. Tem todas as documentações lá, né? Então tem tudo lá que caso queiram, né, saber como é que funciona e tal. Porque a quantidade de pessoas desassistidas no Brasil, né, é muito grande. E é justamente devido a esse passo aí de ter muita gente desassistida e abandonada que o sistema de adoção ele tem esses critérios, né? O Denner mandou um comentário aqui, concordo, né? A adoção é muito burocrática, certo?
Mas eu não vejo, João Gabriel, não vejo exagero nesses elementos burocráticos. O que eu vejo no Brasil é a morosidade, a dificuldade, perfeito, né? Valamor Invalente mandou aqui pra gente. Concordo, a morosidade do sistema judiciário é um grande problema, né? Justamente porque demora. Às vezes as pessoas ficam 3 anos e meio na fila ali da adoção, esperando ter o perfil da pessoa, né, compatível com o que a pessoa queira, mas ao mesmo tempo a dificuldade. Porque depois que o processo é aberto, escutem bem, a pessoa tem um prazo, e a justiça tem um prazo de 4 meses para consolidar a adoção. Hoje tem uma fiscalização maior, mas só que muitas vezes esse prazo é extrapolado, né? Fausto Neto fez um comentário aqui. Muito bom esse assunto, retrata muito do nosso processo de construção histórica, né? Vou abordar nas minhas aulas de história. Perfeito, Fausto. Pode ficar à vontade, utiliza o vídeo aí também, porque é muito triste, né, ver como que esses processos no Brasil eles se constituem, né? Porque é um histórico de abandono. O Brasil tem esse histórico. Inclusive, eu até recomendo aos senhores aí um documentário chamado Entre a Cruz e a Espada. Entre a Cruz e a Espada. Um documentário que está no YouTube, disponível aí da revista Biblioteca Nacional, que mostrava uma entidade católica no Rio de Janeiro que vendia crianças para uma fazenda de tradição neonazista no Brasil, isso nos anos 1940. É um horror, cara, porque as crianças eram levadas como se fosse para uma colônia de férias, para uma fazenda, e lá exerciam um trabalho escravo, perdendo inclusive o seu nome, tá, usando apenas uma tarjeta com o número. E o dono da fazenda, inclusive, era adepto do sistema integralista, né? Era adepto da filosofia integralista no Brasil. Para quem não sabe, um fascismo, né, abrasileirado. Ok? O ruim é o filtro, né? Claro, muitos pais querem um tipo de criança, né, pré-determinada por sua visão de mundo, né? Inclusive pelos seus preconceitos já bem reconhecidos, né? É muito triste ver isso, com certeza. Melissa, eu vi que tem algumas motivações que levam à adoção. Tem pesquisas semelhantes em casais que decidem engravidar? Como assim? Sim, tem algumas motivações. Não entendi. Não entendi. Fausto, a única obra, e eu vou ser sincero para você, que eu conheço de fato, é o livro do jurista e professor Clóvis Bevilacqua. Beleza? O livro do nome do livro é Em Defesa do Projeto de Código Civil. Existem vários artigos na internet sobre o tema, tá? Basta você colocar aí na plataforma Cielo, né? A plataforma Cielo tem muita coisa disponível. E lá principalmente tem algumas questões relativas à bibliografia sobre a história da adoção. Beleza? Bem, Denner, possibilitar essa forma de seleção de filtro é muito dúbio. Eu estava, né, até aqui refletindo sobre isso. Por que é dúbio? Porque parte do interesse de quem adota. Ninguém é obrigado a adotar uma pessoa, certo? Beleza. Imagina se o indivíduo, então, ele vai para um perfil no qual ele não tem, entende? Ele não tem interesse. Ele é obrigado a, por exemplo, adotar uma certa criança por um certo sorteio. Esse tipo de prática poderia acelerar ou aumentar o prazo de abandono, né? Tipos de abandono. Mas, ao mesmo tempo, olha que interessante. Será que nesses cursos de formação psicossocial não deveria ser colocado principalmente isso? Não se preocupar tanto com o filtro, mas pela ação da adoção? Entende? A grande preocupação é justamente essa. Será que esses cursos não poderiam ser um pouco mais fidedignos, filosoficamente mais profundos, em ensinar as pessoas a diminuir esses filtros? Porque eu não sei se as pessoas estão procurando adotar uma criança ou se simplesmente estão na busca de um companheiro com um perfil pré-determinado, uma pessoa que encaixa geralmente nas nossas, né, insuficiências, não é verdade? Galera, o prazo esgotou até demais. Eu vou, né, agradecer vocês aqui, vou ler o último comentário, né? Você citou que casais escolhem a adoção para suprir uma falta. Sim, é porque na verdade, Melissa, o que eu estava colocando é que no Brasil, o processo de adoção, o juiz avalia se aquela pessoa encaixa nos perfis básicos de ter uma renda estável, não é? Se não tem uma pessoa que vai poder abandonar essa criança adotada,
como é que vai ser o nível de segurança? Não é justamente eu querer adotar que eu vou sair adotando. Esse nível de análise parece ser meio intrusivo, né? Ele invasivo na vida íntima da pessoa, mas é para ver se a pessoa vai ter condição até psíquica, né? Para proteger essa criança que está sendo adotada. Nesse caso, o juiz está avaliando que se a pessoa não está querendo suprir a falta de um cônjuge perdido, entende? De um casamento que, sei lá, que não deu certo, se não é meramente uma espécie de tampar um pouco das nossas carências. Essa é a grande questão, beleza? Vai estar no YouTube a aula toda disponível, beleza? Obrigado, Duda, mais uma vez pela presença, né? Assiste lá, Marcela, vai estar no YouTube presente toda a minha explicação. E no quinto passo, para encerrar, Denner, o juiz está avaliando, na verdade, se o indivíduo, né, ele tem a capacidade, por exemplo, de adotar aquela criança. Ou seja, a sentença do juiz é dada se o nome do interessado está inserido nos cadastros e cumpre totalmente as medidas jurídicas, tá? Galera, muito obrigado a vocês. Foi um prazer mais uma vez estar aqui falando de um tema tão importante com a presença de vocês. Acompanhe a gente lá nos podcasts, vai no Deezer e no Spotify. Temos novidade, eu falei sobre pandemia no futebol, tá? Eu falei sobre a apropriação cultural, logo está disponível para vocês lá. Valeu? Um grande abraço para todos, uma excelente tarde e bom resto de semana a todos vocês.